Olá, amigos, amigas. Eu sou Tuca Munhoz, homem branco, careca, barba branca, olhos claros. E hoje é dia 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Eu sinto saudades de quando Romeu Sasaki nos enviava sempre com antecedência ideias, propostas para a celebração desse dia. E hoje, dando continuidade a esta lembrança ou celebração do dia 3 de dezembro, eu quero fazer um pequeno comentário, uma pequena crítica construtiva acerca do que tem acontecido no nosso movimento, para nós ou conosco, enfim. E vou me referir à Reatec, à Feira Reatec. Mas antes eu vou dizer para vocês que eu tenho defendido uma postura crítica em relação ao orgulho PCD, ao chamado orgulho PCD. E aí vem o tema que eu quero abordar. Lá na Reatec havia dois estandes com propostas de esporte para pessoas com deficiência. Um estande era da Marinha do Brasil e outro estande da FAB, Força Aérea Brasileira. Eu fui aos dois estandes e perguntei para quem eram voltadas aquelas atividades esportivas. E me informaram, em cada um deles, me deram a mesma resposta. Voltadas para o público em geral, interessados, tanto membros, entre aspas, das Forças Armadas ou da sociedade civil. Porém, esses que seriam os membros das Forças Armadas, pessoas com deficiência, não fazem de fato mais parte das Forças Armadas. Eles estão aposentados, ou não sei qual é o termo usado para o afastamento de um militar que se torna deficiente. Mas enfim, estão aposentados, ou seja, fora das Forças Armadas. E eu questionei isso e as pessoas fazem as argumentações, têm as argumentações muito pobres e muito fundamentadas em preconceitos, tanto preconceito do que é uma pessoa com deficiência, como preconceito do papel das Forças Armadas. Enfim. E nisso me ocorre lembrar um tipo de lenda urbana, né? Que muita gente fala, e eu ouço isso recorrentemente, que nos Estados Unidos os direitos das pessoas com deficiência estariam mais avançados em razão dos feridos, dos lesionados de guerra. Isso é uma lenda urbana. Eu não duvido que os veteranos de guerra, chamados assim lá, veteranos, também tenham lutado para a conquista de direitos enquanto pessoas com deficiência. Não duvido disso. Porém, um grupo muito significativo lá nos Estados Unidos, entre outros, também lutou pelos direitos das pessoas com deficiência, que foram as pessoas vítimas da talidomida, aquele medicamento que nos anos 40, 50 e acho que até um pouco depois, foi utilizado por mulheres que estavam grávidas e seus filhos nasceram então com deformações, algumas leves, algumas bem severas. Essas pessoas também lutaram muito pelos direitos das pessoas com deficiência nos Estados Unidos e também as pessoas com paralisia cerebral,
as pessoas com outros tipos de deficiência e reconhecendo todo o papel dos veteranos de guerra, eu quero dizer que não foram só eles que lutaram, né? Foi um grupo de pessoas cegas também. Enfim, há um documentário muito interessante feito pelo cara que eu sempre esqueço o nome, mas que vocês vão saber quem é, que é o Super-Homem, aquele cara que fazia o papel do Super-Homem na TV, nos filmes, e que se tornou deficiente. Teve uma queda, teve uma lesão medular alta e se tornou tetraplégico. Ele produziu um vídeo muito interessante contando um pouco da história das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. Mas voltando às Forças Armadas Brasileiras e às outras Forças Armadas, vejam só, as guerras produzem muita gente lesionada, lesiona, amputações, as mais variadas lesões. Produz muita gente com deficiência, muita. Se nos Estados Unidos há, em razão da Segunda Guerra Mundial e outras guerras, outros países que participaram de guerra também têm pessoas com deficiência. Imagina a União Soviética, onde 1 milhão de pessoas foram mortas nos combates com os nazistas e com a invasão, a tentativa de invasão dos nazistas ao território soviético. Assim como outros povos que, infelizmente, passam por guerras, têm passado por guerras. E o que eu quero dizer é interessante, as Forças Armadas não aceitam pessoas com deficiência, no entanto, elas produzem pessoas com deficiência. Entendem o que eu quero dizer? As Forças Armadas brasileiras, oxalá nunca aconteça, mas estão preparadas para uma guerra, né? E vão produzir pessoas com deficiência. Do outro país, nunca aconteça isso, com o qual se enfrentará, e terão pessoas com deficiência no seu próprio corpo. Isso é interessante, porque as Forças Armadas, as forças preparadas para a guerra do mundo inteiro, e eu me refiro aqui ao Brasil, porque eu não sei como ocorre nos outros países, não aceitam pessoas com deficiência, porém produzem pessoas com deficiência. Isso é bem interessante e eu gostaria, neste dia 3 de dezembro, fazer essa provocação. Eu considero que uma das coisas mais interessantes que tem acontecido, ou menos interessantes que tem acontecido no Brasil em nosso movimento, é a absoluta ausência de polêmica, a absoluta ausência de embates, a absoluta ausência de defesa de posições. Todo mundo é bonzinho, todo mundo é amigo, todos os governos que têm suas coordenadorias ou secretarias das pessoas com deficiência fazem coisas bacanas, mesmo quando majoritariamente não fazem nada. E, enfim, é uma provocação, é uma proposta de debate que eu faço com vocês. Tá bom? Muito obrigado e feliz 3 de dezembro.